O indivíduo hormonizado, ele tem maior capacidade de absorção de proteína? Não seria absorção, né? Seria, vamos falar assim, porque a absorção vai ocorrer no intestino. Então, a princípio, por hormonizado para o natural, não teria influência. Absorção a proteína é absorvida. A questão é o que o nosso corpo faz depois que essa proteína for absorvida. E aí, na mentalidade da galera, geralmente a proteína vai tudo para o músculo. E não é assim. Geralmente, dessa quantidade proteica que você absorve, vai ali uns 10, 15% para o músculo. O resto, o corpo tem que fazer muita coisa com proteína. Fazer proteínas transportadoras, proteínas do sistema imunológico, usar essa proteína até como fonte de energia, enfim. Então, a questão é se o corpo, no hormonizado, vai usar mais proteína para síntese proteica muscular do que no indivíduo natural. Isso. E aí, Renato, o que acontece? A gente não tem, obviamente, estudos testando diferentes doses de hormônios, enfim, comparando natural e hormonizado. Mas a gente tem alguns estudos bem interessantes que eles usaram doses de testosterona relativamente altas, doses suprafisiológicas, então enantato de testosterona 300 mg por semana, 600 mg por semana, e nesses estudos eles usavam uma quantidade de proteína de 1.2 a 1.5, e os caras tinham ganhos comparado, quanto que um cara ganha no primeiro ciclo mais ou menos? No primeiro ciclo? De quanto você daria? Um cara que está... quanto que você diz? De 5 a 10 quilos. Exatamente. Nesses estudos, esses caras ganham ali com 300 mg da ordem de 5 quilos, com 600 mg por semana de enantato, eles ganham na faixa de 7 a 9 quilos. E quanto de proteína eles estão usando nesses estudos? 1.2 a 1.5. Ou seja, Dudu, mas se não usasse mais, eles não testaram com mais, será que não seria o resultado melhor? Eu falo assim, você acabou de dizer que um cara que faz primeiro ciclo geralmente ganha isso. E geralmente a galera usa mais que isso. Então o que acontece? O hormônio, o esteroide, ele vai aumentar a síntese proteica. E com isso você pensaria assim, então aumenta a demanda por proteína. Sim, mas ao mesmo tempo ele reduz a degradação proteica. Ou seja, ele aumenta, ele melhora o aproveitamento da proteína pelo organismo. E sabe que eu já vi isso? Isso, estou falando do estudo, agora eu vou falando da minha prática clínica. Esses tempos eu peguei um paciente que felizmente ele fez um monte de exame. E ele fez exame antes de usar a testosterona e exame depois usando testosterona, usando Durateston. Acho que era Durateston. E aí eu vi a ureia dele nos exames, antes e depois. Porque a ureia, pessoal, é quando você tem quando o teu corpo está usando a proteína como fonte de energia, ele tira o nitrogênio e esse nitrogênio vai virar ureia. Então, se você tem um nível de ureia alto, isso pode indicar problema renal, porque essa ureia é excretada pela urina, né? Ou pode indicar um excesso de catabolismo proteico, ou seja, um excesso de oxidação de aminoácidos que não está sendo utilizado. Então, quando eu olhei o exame, eu vi que antes de usar a testo, a ureia dele estava lá, 50 e pouco, uma ureia alta, que indica que aquela proteína não está sendo aproveitada, né? E quando eu olhei o exame dele com a testosterona, a ureia caiu muito, estava lá em 30 e pouco. Então, significa que a testosterona ela está melhorando o aproveitamento da proteína, ou seja, o corpo dele está oxidando menos aminoácido e está direcionando mais o aminoácido para a síntese proteica.